Vamos dar início então na realidade, no fundo a gente organizou de uma forma tal. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Cara aí, falando. A gente organizou de uma forma tal que a gente trouxesse para vocês a parte árdua do seminário, agora logo depois do coffee break, para ter mais açúcar, né, no cérebro, que é daqui que vai sair realmente a concretização, né? Quer dizer, como é que a gente torna essas grandes ideias, essas grandes externalidades em número, em coisa para valer, né? Então o pessoal tem feito um trabalho sensacional, sincronizado, organizado, e aí a gente tem um grupo aí, né, Marília? Começa com o Joaquim, você, Marcelo e o Matheus, em que a gente vai enxergar quais são os elementos, né, capazes de fazer de forma concreta, como o Miguel falou aqui inicialmente, não ter um mínimo de ingerência política, e ser uma coisa que realmente faça sentido real, concreto. Segunda bala? Beleza? Bom, muito obrigado, Marcelo, obrigado à presença de todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao CTBI pela oportunidade, também agradecer a presença de todos, ter essa oportunidade de discutir um pouquinho mais sobre o grande projeto que tem sido desenvolvido em grupo. Isso é importante destacar. Então, a primeira parte que eu vou falar, e a minha parte é mais fácil, mas vou começar apresentando a equipe para que todos conheçam quem está pondo a mão na massa desenvolvendo essa parte metodológica, essa ferramenta. Então, alguns vão, como já foi dito pelo Gonçalo, vão discursar aqui hoje, vocês vão conhecer melhor, mas enfim, vamos lá. Marília, por favor, se apresenta, da Embrapa, Marcelo Orange, da Embrapa, a Michele, Nilza Patrícia, eu falo, Antônio Bonomi do CTBE, Matheus Chagas do CTBE, que vai falar, o Otávio, que estrategicamente está na Noruega, então, enfim, Marcelo, que também vai comentar, do Agroinfo. Também o Renan, cadê o Renan? Renan está lá em cima, também estrategicamente lá em cima. Bom, essa equipe, como eu falei, o trabalho tem sido desenvolvido em grupo. O que eu vou inicialmente apresentar é mais uma fotografia da questão metodológica, o que está por trás, a carga conceitual por trás. Então, prometo ser bastante breve, porque todo mundo quer ver realmente os números, quer ver o detalhe do que está sendo escolhido. Mas eu acho que faz sentido a gente passar a gastar esses minutinhos para dar um panorama geral da questão conceitual, né? Vamos lá, então. Muito brevemente, porque já foi explicado isso, mas eu queria grifar alguns termos envolvidos no RenovaBio. Foi dito bastante aqui sobre a certificação, pensando em redução das emissões, mas observando o ciclo de vida dos combustíveis. Linkando então essas três palavras para garantir a efetividade dessa redução das emissões, nós vamos ter uma abordagem baseada na avaliação do ciclo de vida. Essa é uma técnica de gestão ambiental já bem consolidada. Ela é uma técnica relativamente nova, então os estudos que têm essa carinha começaram no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Muita coisa, muito tempo passou para desenvolver e consolidar a técnica. Então vários estudos foram desenvolvidos até o início dos anos 90, inclusive estudos voltados para medir balanço de energia, balanço de emissões, e aqui está o Isaías, o Horta, que começaram todas essas discussões sobre esses balanços. E hoje nós temos uma técnica que é bastante normatizada. Então, essa avaliação do ciclo de vida, a ideia bem intuitiva, fazer essa contabilidade de tudo que é consumido, tudo que entra e tudo que sai ao longo do ciclo de vida de um produto e tentar quantificar quais são os impactos ambientais potenciais dessas entradas e saídas. Em termos normativos, o que guia os pilares disso aí, normas ISO, que começaram a ser desenvolvidas lá nos anos 90, então nós temos hoje duas normas principais que servem de guia para esses estudos de avaliação do ciclo de vida. São guias e orientações gerais. Não existe uma forma única de conduzir um estudo, mas de qualquer maneira é importante destacar essas duas normas da ISO
que são os guias para os nossos estudos. No caso da avaliação do ciclo de vida, também é importante destacar, porque um dos elementos aí por trás, uma das principais características é o interesse pela, a palavra é um pouco feia, completeza. Então a gente quer tentar cobrir todos os elos das cadeias, todos os impactos ambientais possíveis. É muita coisa. Então aqui a gente vai ter uma postura mais pragmática, até por interesse da sociedade, que tem se voltado muito para a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Essa categoria de impacto é uma das categorias de impacto que podem ser avaliadas pela técnica de gestão ambiental de avaliação do ciclo de vida. Ela tem recebido tanta atenção que normas específicas para avaliação do ciclo de vida, pensando em mudanças climáticas, foram desenvolvidas. E aí ficaram conhecidos genericamente como pegada de carbono. Então eu coloquei algumas aqui como exemplo. A equipe inteira conhece os detalhes, todas essas normas que estão por trás dela. Por trás de todas essas tem muito do que é o princípio geral colocado por aquelas normas ISO. E isso é que tem embasado toda a nossa discussão. Não só a nossa aqui na RenovaBio, mas todas as outras iniciativas internacionais sobre as quais a gente vai falar um pouquinho aqui, que norteou o nosso estudo. Pensando aí o nosso interesse nos combustíveis, que são essa aplicação para o transporte, acho que é importante destacar alguns aspectos metodológicos. Primeiro, essa história de definição da fronteira do sistema. Apesar do transporte, em linhas gerais, conter esses dois eixos, um eixo importante é aquele relacionado ao combustível. E é esse que nós vamos dar mais importância, é isso que nós vamos discutir aqui, o ciclo de vida do combustível. Pensando no transporte como um todo, também seria interessante combinar o eixo relacionado ao veículo. Mas, dentro do que nós vamos discutir, como nosso interesse principal é ver a diferenciação desses caras, esse vai ser o eixo principal nosso de análise. Não é tão relevante discutir esse eixo relacionado ao veículo, por enquanto, tá? Mas aqui, esse aspecto de fronteira do sistema, onde começa e até onde vai, é um dos elementos que tem que ser definido nesse estudo de avaliação de ciclo de vida. Outro aspecto metodológico, e isso com quem eu já conversei aqui, já tive essa oportunidade, essa discussão toda hora aparece. São as duas formas, duas básicas perguntas que você pode fazer no estudo de avaliação de ciclo de vida. Duas formas que eu posso enxergar o problema. Ou a gente vai querer ter uma abordagem atribucional ou consequencial. O que é isso? É importante discutir porque levam a respostas diferentes. Se eu estou querendo analisar como é mais ou menos a condição média, tirar uma fotografia dessas emissões, e isso pode ser feito para o passado, para o presente ou mesmo para o futuro, e eu vou atribuir um pedaço dessas emissões a um produto de interesse, no nosso caso aqui, combustível, eu sigo mais ou menos essa lógica que é atribucional, de atribuir essas cargas, essas emissões a um determinado produto. Se eu tenho interesse, agora eu mudei a pergunta, eu quero avaliar qual é o resultado de mercado da introdução de um determinado produto ou serviço, no caso do combustível. E se eu quero avaliar as consequências, eu vou buscar como todo o sistema, idealmente como é que todo o globo, é alterado por conta da introdução desse combustível. E eu estou buscando esses efeitos marginais, buscando todos os efeitos de mercado envolvidos aqui. Então nós temos basicamente essas duas abordagens que levam a respostas diferentes. Então eu tenho que fazer uma escolha metodológica e seguir com ela. Essa escolha vai ter implicação, por exemplo, na forma como nós vamos tratar os coprodutos. E isso é extremamente relevante quando a gente discute as cadeias de biocombustíveis. Porque na imensa maioria dos casos, os coprodutos estão lá. São um aspecto importante da produção. E temos diferentes formas de levar em consideração esse coproduto na conta do desempenho ambiental do nosso combustível, nosso biocombustível. Existe uma hierarquia já pré-definida, inclusive nas normas ISO. Cada uma dessas abordagens vão levar a resultados distintos.
pela hierarquia da norma, inicialmente você tenta dividir ao máximo o processo do que for possível para evitar fazer alocações ou outros tratamentos. Então é ver até onde dá para realmente separar, por via de engenharia, seu produto do coproduto. Não deu, vamos para a fase seguinte para tentar expandir o sistema, e uma das maneiras de se expandir o sistema, eu acho que a maior parte de vocês conhece a história do gerar créditos pelos coprodutos. Não faz assim a outra possibilidade, de acordo com a hierarquia da ISO está mais para baixo, aí sim nós vamos tentar alocar, é dividir a conta. Se eu produzo mais de um produto, parte das cargas ambientais vai para um produto, parte vai para o outro. Como é que eu divido isso? Baseado em quê? Bom, de acordo com as normas ISO, a primeira opção é buscar alguma relação física entre esses coprodutos. Não usei uma relação física, posso usar outras relações, e aí está lá embaixo na hierarquia. Posso usar, por exemplo, valor econômico. Então são todos métodos para trabalhar com esses coprodutos. Escolhas têm que ser feitas. Isso muda resultado. Tá? Essas escolhas foram feitas. Nós colocamos aqui, do ponto de vista metodológico, o que o RenovaBio está fazendo dentro da avaliação do ciclo de vida, nós não estamos propondo algo metodologicamente novo, não estamos inventando a roda. Nós fizemos o dever de casa de analisar o que o mundo tem feito. E é importante destacar, nós temos duas grandes iniciativas nos Estados Unidos, que todos vocês já devem conhecer, Low Carbon Fuel Standards, no caso da Califórnia, Renewable Fuel Standards, no caso no âmbito federal, norte-americano, e a Diretiva Europeia para a promoção dessas energias renováveis. Bom, todos eles fizeram, por trás de todos esses programas, existe a preocupação com o desempenho no ciclo de vida. Isso é comum. A abordagem sobre como fazer a conta, quais são os detalhes da conta, cada um fez uma escolha. Nós passamos por todas elas. E é importante destacar que, no caso do Brasil, nós estamos agora tentando nos alinhar com o que está sendo feito, mas o próprio Brasil também participou nisso aqui. Então, nós, como importantes produtores, tivemos essa oportunidade de conversar com esses desenvolvedores. Os detalhes estão nessa tabela. Não vamos perder tempo aqui, mas, enfim, isso tem publicações resumindo todas essas diferenças. A questão é que nós passamos por tudo isso aqui. Analisamos todas essas diferenças, estudamos qual que é a melhor abordagem, e qual que é a abordagem, e isso é factível de usarmos dentro do horizonte que nós temos para o RenovaBio. Então fomos para toda a abordagem, consequencial, atribucional, como é que os coprodutos são tratados, quais são as fronteiras do sistema, qual que é o comparador fóssil. Tudo isso foi analisado. Não vou discutir tantos os detalhes, mas um aspecto aqui é o seguinte. Para todos eles existe uma tal de calculadora, que fica disponível para os produtores para fazer justamente esse teste e cálculo de desempenho. No caso do âmbito norte-americano, tirando mudança do uso da terra, e aí eu vou deixar esse gancho para o Marcelo, que vai falar exclusivamente disso, mas tirando mudança do uso da terra, existe uma calculadora no qual você pode extrair os seus números e ver o que dá de desempenho. O modelo base para isso é o GRID, que eu acho que todos já ouviram falar ou lidaram diretamente com ele. Modelo, isso aqui em duas versões de GRID. Uma versão de GRID é disponível em planilhas em Excel e essa é a que é disponibilizada por aí. Ferramenta desenvolvida pelo laboratório norte-americano de Argonne, relativamente fácil de ser mexido e, no caso da RFS, a EPA usou o GRID para fazer a estimativa de emissões. No caso do Low Carbon Fuel Standards, também usaram o GRID, mas muitos de vocês, aliás, já devem ter visto o tal do California GRID. Isso é a interface que os produtores têm para inserir os seus números e ver o que dá de resultado. É uma adaptação do GRID. No caso da diretiva europeia, não existe, ou eles não usaram uma calculadora direta que vai ficar disponível, mas vários esquemas voluntários foram elaborados depois
E também existem calculadoras que vocês podem fazer o teste do número para o contexto da diretiva europeia. Um deles, Biograce. Essa é uma das possibilidades. Mas como vocês podem ver aqui, a ideia é sempre a mesma. Uma calculadora, uma planilha em Excel, que reúne todo o arcabouço metodológico, na qual os produtores inserem os seus números e já pode ver ali qual que é o desempenho. Isso vai facilitar, obviamente, a comunicação para essa questão do desempenho e também auxilia demais os produtores para ver, bom, onde eu atuo, onde eu consigo ganhar eficiência econômica e também ter esse retorno em termos de indicador de desempenho. Então essa é a ideia de disponibilizar uma calculadora para os produtores. Fizemos, como eu falei, fizemos todo esse dever de casa. Analisamos tudo isso aqui, até mesmo porque muitos de nós teve essa oportunidade de interagir diretamente com os desenvolvedores. Visto isso, a Marília agora vai começar a falar para vocês, bom, quais foram as escolhas para o RenovaBio, tá? Marília. Bom dia também agradecer a oportunidade. Bom, como o Joaquim acabou de mencionar, você aplicar a técnica da ACV, mesmo que para uma contabilidade de carbono, que é uma parte restrita da ACV, você tem várias maneiras de se fazer. Então, a partir da minha apresentação até a apresentação do Matheus, quando ele vai mostrar a cara da calculadora, nós estaremos falando então das nossas opções metodológicas. E como o Joaquim disse, elas foram embasadas na experiência, né, das outras iniciativas internacionais e também no grau de maturidade, muitas vezes, do conhecimento científico para se tratar aquela questão. Então, o objetivo, a demanda que o Ministério de Minas e Energia nos fez foi nós precisamos de uma forma de calcular a intensidade de carbono dos biocombustíveis de tal maneira que seja simples, que se converta num protocolo de certificação e que permita a gente distinguir diferentes biocombustíveis em função do seu desempenho ambiental. Então, um dos nortes foi a simplicidade, né, tanto de contabilizar como de se perceber, né, simplicidade, né, na oferta da informação, simplicidade no processamento da informação, inclusive no processo de certificação, mas o objetivo principal era esse: chegar num índice de grama de CO2 equivalente por megajoule que me permitisse converter em, vamos chamar assim, em créditos de carbono, entre aspas, né, em CBIOS, o que já foi apresentado pelo Miguel agora há pouco, e que me desse uma condição diferenciada de mercado, que valorizasse o meu investimento em melhoria de desempenho. A base metodológica, então, é a avaliação do ciclo de vida com a abordagem atribucional. Aquela abordagem que, como o Joaquim falou, a gente olha para o retrato hoje. A gente não está considerando efeitos de mercado. E com a alocação em base energética. Então, para quem conhece um pouco de ACV, uma coisa é consequência da outra. A partir do momento que eu estou falando de abordagem atribucional, de olhar para um retrato, eu não consigo usar algumas formas de tratar a relação entre coprodutos. Então, a abordagem que nós adotamos, como a gente está falando de biocombustíveis, né, inerentemente um produto energético, a nossa opção foi a alocação com base energética. Esse conjunto aqui, o Joaquim sempre sugere que eu fale e outros, porque senão alguém vai falar, alguém vai levantar a mão e vai sugerir mais um. Mas nós partimos do nosso primeiro exercício montando essa ferramenta, né, desenvolvendo essa ferramenta, olhando para 5 tipos de etanol, né, primeira e segunda geração, etanol de milho integrado em usina flex, etanol de milho standalone, que hoje a gente já tem uma usina recentemente inaugurada funcionando, pelo menos 2 rotas de bioquerosene, porque a gente sabe, como foi mencionado agora há pouco, que o Brasil vai precisar começar a produzir, se não quiser importar. Então, ainda é tecnologia a ser, né, assimilada, mas já existe tecnologia para isso e existe a demanda para que aconteça, né, a produção. Para biometano também, por solicitação da Biogás, nós incluímos pelo menos 3 rotas de produção de biogás, para que sejam também contemplados pela calculadora.
E também foi uma demanda, numa das nossas conversas, uma característica que o Ivan comentou, né, do diálogo e da transparência, de fato tem acontecido nesse programa. Então, por exemplo, o biogás, o biometano foi incluído nesse nosso programa em função de uma demanda do setor, assim como biocombustíveis importados, né? A gente quer estabelecer uma relação de reciprocidade. Então, o etanol brasileiro já é exportado para fora e atende os protocolos internacionais. Então, se alguém quiser acessar o nosso mercado, vai ter o mesmo tratamento. Como o Joaquim falou, a gente poderia trabalhar com diferentes categorias de impacto, e houve um momento que o Ministério nos sugeriu que nas reavaliações do protocolo nós pudéssemos ganhar abrangência e tratar também de outros impactos além de mudanças climáticas, mas num primeiro momento será a mudança do clima, porque inclusive é o tema mais sensível para a sociedade. E qual é a fronteira no nosso sistema? Então vai ser o ciclo de vida completo, né, do poço à roda. Como é que a gente faz essa contabilidade, né? Eu não vou ter que partir da extração de petróleo, da extração de recursos minerais, contabilizar esse processo para poder chegar no meu número de CO2 equivalente. Então, o ciclo de vida, de fato, ele está fazendo isso. Eu estou olhando por cada recurso natural ou recurso da tecnosfera, né, do ambiente tecnológico, que eu consumo no meu processo, e na sua história, o que ele consumiu de recursos de material de carbono e o que ele emitiu de material de carbono. Então, eu não consigo fazer isso de uma forma abrindo mão de bases de dados específicas para a CV. Então, para todos os processos que vierem antes do processo agrícola, a gente vai usar a principal base de dados internacional de ACV, que é o EcoInvent. E hoje, essa mesma equipe que está trabalhando no RenovaBio, ela coloca os inventários de produtos agrícolas nessa base de dados. A Embrapa tem uma grande parceria, o CTB também participa disso. Então, na verdade, estamos usando os dados nossos, né, para boa parte do que está sendo processado aqui. Quando a gente fala do processo agrícola e do processo industrial, aí sim é o dado que vai ser demandado do setor produtivo. Para o processo industrial serão dados primários. A usina está operando, seja ela de etanol ou usina de biodiesel, ela conhece o seu processo. No ambiente industrial é muito mais fácil você ter acesso, organizar a informação e oferecer a informação. Então, necessariamente serão dados primários. Para o processo agrícola é um pouco mais complicado. Você está trabalhando num ambiente aberto, sujeito a condições climáticas, e muitas vezes o processo de produção não está sob o domínio direto de quem está fazendo o processamento industrial. Então, para esse caso, a gente vai ter duas possibilidades, né? Então, quem conhece a nota técnica que a gente emitiu lá em março, vai perceber uma diferença aqui. Então, num primeiro momento, nós pensamos em trabalhar com rotas. Então, para cada um daqueles biocombustíveis que nós mencionamos, nós teríamos uma rota, mas o Ministério nos demandou que a gente tivesse capacidade de discriminação. Como é que eu percebo investimentos em melhoria de processo, em melhoria de eficiência? Como é que eu consigo perceber isso na calculadora? Se eu optar pelas rotas, muita gente passa a ter acesso, mas por outro lado você não diferencia quem esteja investindo em melhorar o seu processo. Então a gente tem duas opções. Oferecer o dado primário, e a gente acredita que aquele que o fizer terá uma condição, um índice mais favorável, ou assumir a opção default. Essa opção default, ela na verdade é uma condição típica da produção daquele biocombustível em função do que a gente tem hoje de informação técnico-científica, com alguma penalização. Não vou entrar em detalhe agora, a gente pode deixar essa questão para discutir no período da tarde, mas a ideia principal é que a pessoa seja estimulada a mostrar o seu número. Inclusive porque, como foi colocado pelo Joaquim, a calculadora pode servir como uma ferramenta de gestão ambiental. Com ela eu consigo perceber qual é o insumo que está contribuindo mais para a minha emissão de carbono, ou em que parte do processo eu estou tendo alguma ineficiência que está convertendo na minha piora de desempenho. Então, a ideia é estimular as empresas que estão ingressando no programa que mostrem o seu perfil. Bom, tendo a informação de todo o material, todo o insumo, né, agrícola ou tecnológico, né, que entra no sistema, tanto nas duas fases de produção,
essas informações são convertidas em emissões com base em metodologia internacional também. A IPCC é a principal referência para essa conversão e, especificamente para a fase agrícola, a gente se baseia muito no conjunto de documentações do EcoInvent, que é aquela base de dados de inventários que eu comentei com vocês. Bom, só explorando um pouquinho melhor, né, qual seria a diferença de fazer opção por um perfil de produção específico e um perfil de produção padrão? O perfil de produção específico será mais trabalhoso organizar os dados, alimentar a calculadora, e o processo de verificação fica um pouco mais trabalhoso também. Por outro lado, você consegue perceber e valorizar o esforço em melhoria de desempenho. O perfil de produção padrão, ele é muito mais simples, né? Basta eu dizer que eu assumo aquele perfil, basta aportar essa informação. Então, o trabalho é menor, mas, por outro lado, eu tenho um perfil de desempenho que não está muito distinto da média, né? Então, o acesso à conversão que vai ser feita do grama de CO2 equivalente para o CBIO, você vai ter um valor menor para ser multiplicado pelo volume que você está produzindo. Então, essas são as duas diferenças. Mas acho que vale a pena mencionar, no caso de uma usina, por exemplo. A área de propriedade da usina, ela tem muito mais controle que a área dos seus fornecedores. Então, uma alternativa a usina preenche a calculadora com seus dados próprios e, para os fornecedores, adota o perfil padrão. É uma possibilidade. E, com o tempo, ela passa a estimular os seus fornecedores a também se organizarem para ofertar os seus dados primários. Bom, no fim, então, a gente faz toda essa contabilidade do que entrou de material, o que saiu de emissão, chega no desempenho grama de CO2 equivalente por megajoule do biocombustível. Esse valor é comparado ao seu combustível fóssil de referência, então o etanol vai ser comparado com a gasolina tipo A, o biodiesel com o diesel, né, 100% fóssil, e vai me gerar um valor que mostra a diferença entre o meu combustível e o combustível fóssil. É esse valor que, na etapa seguinte, né, quando a gente começar a falar como é que isso vira um crédito de descarbonização, é esse valor que vai ser considerado. Para a referência, né, com a qual nós vamos contrapor os dados o índice de desempenho dos biocombustíveis em relação ao fóssil será essa, né? A gasolina tipo A, 86 gramas de CO2 equivalente por megajoule, esse é o resultado de um trabalho do Joaquim e do Otávio, da Valério CTBE. E o diesel fóssil, esse é um dado conservador, é o melhor número que a gente tem disponível hoje, mas a gente está contando com a Petrobras para melhorar esse número e acho que é possível ter um número que represente um pouquinho melhor a nossa condição de produção no país. Bom, agora eu passo para o colega da Arco-Ícone, que vai falar especificamente da mudança de uso da terra. Bom, primeira pergunta, né? Por que mudança de uso da terra? Desculpa, primeiro eu agradecer, naturalmente, a oportunidade, e juro que não vou tomar demais o tempo de vocês, mas por que mudança de uso da terra? Né? Mudança de uso da terra, eu tentei definir de diversas maneiras, acho que a melhor que eu achei até agora é uma pedra no sapato. Porque é algo que começou essencialmente em 2006, com alguns artigos em revistas importantes internacionais, revistas científicas, que começou a calcular, gerou o conceito que se o biocombustível precisa converter áreas, precisa mudar o uso da terra para ser produzido, e isso gera emissões, essas emissões têm que ser calculadas e atribuídas ao biocombustível que foi o fato gerador. E por que da pedra do sapato? Né? A gente acabou de ver aqui na apresentação da Marília, que as emissões estimadas para a gasolina no Brasil são por volta de 86 gramas de CO2 por megajoule. A variação, né, as estimativas aqui, eu peguei só para a cana-de-açúcar, uma revisão. Você tem desde emissões negativas,
até algumas publicações que chegam aqui a 160 gramas de CO2 por megajoule para o caso do etanol de cana-de-açúcar. Ou seja, a gente tem valores muito altos e valores muito variáveis, e dali a definição de pedra no sapato. Isso tudo vai depender de diversas questões metodológicas, que foi um pouco que o Joaquim introduziu no conceito de ACV, né? E existem essencialmente 3 formas de abordar, né? Então, o conceito foi lançado entre 2006 e 2008. 2007 já tinham as principais políticas de biocombustíveis sendo lançadas e tinham que tratar desse assunto. Uma opção é tratar apenas do efeito direto de uso da terra, ou seja, considerar apenas as emissões da conversão direta. Um exemplo mais básico é se a cana desmata para produzir etanol. Essas emissões deveriam ser contabilizadas. Naturalmente, nessa sala, todo mundo sabe que cana desmatar diretamente para a produção de etanol é algo praticamente inexistente, né? E daí surge então, o outro conceito, que é o efeito indireto de uso da terra. Continuando com o exemplo da cana, quando no caso que a cana expande, por exemplo, sobre a área de soja, a soja precisa ser realocada em outro lugar, por exemplo, em florestas, deve-se calcular as emissões do desmatamento e atribuí-las à cana-de-açúcar, e isso é o que tem gerado boa parte da variação. Essas incertezas estão muito relacionadas aos modelos e bases de dados que são utilizados para esse cálculo. E no que diz respeito à regulamentação, existe uma outra possibilidade. Olha, essa variação aqui é inaceitável, eu não consigo tomar uma decisão pontual e específica para conseguir estimar esse valor, e eu passo a trabalhar no conceito de gestão de risco. A gestão de risco, basicamente, eu vou tomar providências para garantir que esse valor vai estar muito próximo de zero. Pegando um pouco do que foi feito, experiências internacionais. Bom, em todos os casos, primeira coisa, foi muito complexo. Teve muita discussão, muito vai e vem. No caso do RFS2, né, que é a Política Federal dos Estados Unidos, começou a discussão em 2007, a gente teve um número só em 2010. No caso da Califórnia, teve o primeiro número em 2009, e aí vocês estão vendo já o impacto na primeira revisão dessa estimativa em 2015, ou seja, 6 anos depois, praticamente as práticas não mudaram, mas o valor considerado mudou significativamente. No caso da União Europeia, optou-se por considerar não o efeito direto e indireto, como foi no caso desses dois, mas observar apenas os efeitos diretos de uso da terra. Né? Como foi tratado o efeito indireto de uso da terra? Risk assessment. Então, a usina ela precisa reportar de onde veio a área que ela está atuando, e, de modo geral, o AGRI, que é a grande preocupação, está sendo abordado no Risk Assessment. E aí vamos pensar um pouco como isso poderia ser feito no Brasil. Bom, eu acho que praticamente ninguém estudou a fundo esses modelos aqui. Eu tive que fazer isso na tese de doutorado, faço isso há praticamente 10 anos lá na Agroícone. E como é que a gente explica essa mudança, né, dessa barrinha azul de quase 50, 53 gramas de CO2 por megajoule para aqui cerca de 3 gramas de CO2 por megajoule, e a mesma coisa aqui no caso da Califórnia. Essencialmente são melhorias de metodologia, ou seja, a metodologia estava incompleta no começo, e uma das principais melhorias da metodologia está relacionada à interpretação, uma interpretação mais específica da capacidade de absorção das pastagens, ou seja, você consegue avançar sobre pastagens no Brasil sem que haja esse efeito indireto na prática. Outras coisas que a gente tem aqui no Brasil que não foram consideradas, pelo menos na parte quantitativa: zoneamento da cana, zoneamento da palma,
tem todo um conjunto de políticas de combate ao desmatamento e, mais recentemente, também da gestão do território, né, que não foram considerados, inclusive porque alguns deles foram modelados em 2008, 2009. Eu queria dar destaque aqui para as políticas de combate ao desmatamento, né, até 2020, PPC-DAN, PPC-RA dos compromissos, o desmatamento ilegal zero na Amazônia, então até 2030 é outra meta brasileira, e na questão da gestão territorial, a implementação do CAR. Isso é algo que não teria como estar no radar antes, né, que é algo que está em construção, mas é uma ferramenta muito importante que está surgindo e a gente pode usá-la em nosso favor, né? Também é importante citar aqui a iniciativa da moratória da soja, né, que já foi mencionada hoje mais cedo, com apoio aí do Ministério do Meio Ambiente. Essencialmente, ela vai, né, proibir o desmatamento em áreas da Amazônia. Tá? Bom, relembrando aqui, agora a gente já viu o que foi feito lá fora, já aprendemos com os erros que foram feitos lá fora. Houve uma sobreestimação no efeito indireto de uso da terra, né? Mas também a sociedade brasileira hoje em dia não tem consenso sobre modelagem. Qual o número certo para se usar, é super detalhado e exige um processo de discussão mais amplo. A segunda opção, né, são três opções: considerar efeitos diretos, considerar efeitos indiretos e gestão de risco. Então, a opção de efeitos indiretos ela foi descartada, pelo menos por enquanto. Existe a possibilidade de se considerar, sim, efeitos diretos, que é o caso da União Europeia. O que a gente aprende, pelo menos na modelagem que foi feita? Olha, expandir sobre pastagem geralmente tem uma capacidade de controlar muito melhor o efeito indireto do que a expansão sobre grãos, como foi mostrado nas duas revisões lá nos Estados Unidos. Adicionalmente, né, e se a gente fosse considerar só a mudança direta de efeito de uso da terra, a gente vai acabar chegando à conclusão que vale mais a pena você expandir sobre grãos do que sobre pastagem. Então a gente sabe que uma coisa tem um resultado mais benéfico, mas a metodologia iria nos restringir aí induzir a expansão sobre áreas que não necessariamente seriam as mais benéficas para a política. Adicionalmente, há uma dificuldade há uma diversidade enorme de pastagens no Brasil, né? Então, a conversão cana para as pastagens para cana, ela pode tanto gerar emissões como pode gerar remoções, né? E não tem ainda uma maneira de você ter isso mapeado no Brasil para cada fazenda, e caso se optasse por essa opção, poderia acabar gerando custos de verificação que ainda não são mensurados. Então, por outro lado, a gente tem esse asset, né? Então, tem um arcabouço institucional muito significativo no Brasil. A gente tem várias políticas para lidar com mudanças de uso da terra no Brasil, e esse é a nossa perna forte, digamos assim. Daqui vem a primeira proposta, né? Então, na primeira fase, em 2018, no início do programa, as emissões de mudança de uso da terra não são calculadas, tá? Elas não vão entrar na calculadora. Mas, por outro lado, tem um controle rigoroso da conversão de área de vegetação nativa. Qual o objetivo dessa... a gente vai ignorar a mudança de uso da terra inclusive a mudança indireta? Não. A gente pega e a ideia é que seja montado um grupo que acompanhe o avanço da ciência e que, logo no início do projeto, para que na sua primeira revisão a gente possa atualizar essa abordagem com o que tiver de mais recente e mais certo em termos de ciência no mundo, particularmente no Brasil. Quais são os critérios, então, né, para a gente garantir que a mudança de uso da terra vai ser pequena? Primeiro,
zoneamento da cana-de-açúcar, ou seja, você tem que se enquadrar dentro do zoneamento. Para o caso da palma, para o biodiesel de palma, conformidade com o zoneamento agroecológico da palma de óleo. Para o caso de soja e milho, a gente achou que sim, que o setor já está preparado, já existe a moratória da soja aí desde 2006, se não me engano, o Daniel depois pode corrigir a data de início da moratória, mas se não me engano desde 2006, e já é algo bastante utilizado no Brasil e reconhecido pelo setor. Então vamos também usar essa ferramenta que está a nosso favor, está disponível. E para todas as biomassas, vamos considerar a ferramenta mais nova, que é o CAR, e comprovar que nessa fazenda não houve desmatamento. Tá? Então, recapitulando, você tem aqui, primeira parte, primeiro momento, não considera, mas tem um acompanhamento bem próximo do que está acontecendo nas fazendas e também do avanço da ciência. Segunda fase, 2022 em diante, a gente precisa continuar pesquisando e voltar com uma, olha, realmente a nossa opção foi a melhor, não houve acréscimo, não houve decréscimo de desmatamento, houve um avanço da ciência significativo nesse ponto, que nos deixa ter uma outra abordagem que não foi essa adotada no primeiro momento. Bom, vantagens: compatibilidade com padrões internacionais, compatibilidade e reforço das políticas de mudança do uso da terra nacionais, transparência, não vejo como ser mais transparente do que o que está sendo colocado aqui. Ela simplifica e diminui custos de certificação, ela dá espaço para os biocombustíveis expandirem em área, não restringe demasiadamente a expansão, e ela também já está alinhada com as iniciativas setoriais em curso, né? Então, nada aqui foi efetivamente inventado, né? A gente está pegando as diferentes iniciativas, arrumando elas e colocando onde não tem uma iniciativa por enquanto, usando o CAR para garantir que não vai ter desmatamento. Matheus. Primeiramente, bom dia a todos. Então, depois dessas três apresentações a respeito da metodologia por trás da calculadora, vamos agora passar um pouco, explorar um pouco a calculadora em si. Como é a cara dessa calculadora, quais são as funcionalidades dela, como trabalhar com essa calculadora do Renova Bio, já batizada Renova Cal. Então, voltando um pouco na apresentação da Marília, o objetivo da calculadora é determinar a intensidade de carbono dos biocombustíveis, gerando um índice em gramas de CO2 por megajoule, né, o índice de desempenho ambiental desses biocombustíveis, que vai ser comparado então com o combustível fóssil de referência, gerando um índice quantitativo de redução de emissões. Então, a calculadora é uma ferramenta que vai estar preparada para avaliar diferentes rotas de produção de biocombustível, desde o etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, etanol de segunda geração, bioquerosene de aviação, biodiesel a partir de diferentes rotas, a partir de soja e gordura bovina, biogás também a partir de biometano, a partir de resíduos agroindustriais e resíduos urbanos. Então, a ideia é que essa ferramenta ela seja capaz de avaliar quantitativamente essas diferentes rotas. Aqui nessa apresentação vou apresentar um pouco melhor apenas duas dessas rotas, etanol de cana-de-açúcar e biodiesel de soja. Então, começando pelo etanol de cana-de-açúcar, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a ferramenta ainda está em desenvolvimento. Então, todas essas interfaces, esses resultados que eu vou apresentar aqui, ainda são passíveis de alguma modificação. A ideia é que ela seja uma ferramenta bastante simples, que com poucos dados de entrada, o usuário seja capaz de determinar o sistema, caracterizar o sistema de produção que ele está avaliando. Então, esses dados de entrada agrícola e industriais
vão permitir essa caracterização do sistema. Mas não são somente esses dados de entrada que são considerados nos cálculos. Para todos aqueles fatores que importam pouco, né, para efeitos de mudanças climáticas, como por exemplo agroquímicos, alguns insumos industriais como cal, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, eles são considerados nos cálculos. Eles não são parâmetros de entrada na calculadora para que a lista de entrada de dados não fique imensa e impraticável para os usuários operarem, mas eles são considerados nos cálculos das emissões. Então, mostrando um pouco como se dá a entrada de dados na calculadora, ela foi dividida em entrada de dados agrícolas e entrada de dados industriais. Então, dando um exemplo aqui de uma usina, entrando com dados de produção de cana própria, né, a usina sempre vai precisar informar área e produção. Esses são dados, sempre dados primários. Né? Como a Marília disse, a gente tem a possibilidade de usar dados primários quando a gente conhece o nosso sistema de produção, ou dados default, quando a gente não tem esses dados organizados, essa lista de dados completa conhecida. Então, para caracterizar o sistema de produção agrícola, né, alguns parâmetros são pedidos como dados de entrada. E aí, aqui podem ser dados primários, a usina informa os dados dela, ou ela não tendo essa opção, ela pode usar os dados default, que a calculadora vai estar preparada para isso. Então, quais são esses dados? Basicamente, os principais insumos: corretivos de solo, fertilizantes sintéticos, nitrogênio, fósforo e potássio, os fertilizantes minerais e orgânicos, né, vinhaça, tota de filtro, acidos, resíduos que voltam da usina para o campo, combustíveis, né, usados em todas as operações agrícolas e de transporte, da cana até a usina, dos resíduos agroindustriais da usina de volta para o campo. E além da usina informar dados de produção de cana própria, ela precisa informar também dados dos fornecedores. E aqui ela informa o dado consolidado de todos os fornecedores daquela usina. Então, se a usina conhece os dados dela, ela vai passar os dados primários. Se o fornecedor 1 conhece os dados dele, ele também passa dados primários, mas se o fornecedor 2, por exemplo, não conhece os dados dele, ele pode usar os dados default. Ou se a usina não conhece exatamente os dados específicos de cada um dos fornecedores, ela pode trabalhar sempre com o conjunto default para o conjunto de fornecedores. E dados da produção de cana própria, mais a cana de terceiros, vão compor uma média ponderada, que essa vai ser usada para os cálculos do impacto ambiental do biocombustível. Então, aqui mostrando já um pouco da interface da calculadora. Aqui já dá para ver que a gente tem uma vantagem em relação às calculadoras que o Joaquim apresentou, né? Pelo menos a nossa é mais bonitinha. Graças a Michelle. Então, aqui na primeira coluna a gente informa os dados da usina. Aqui está bem pequeno, sei que não está dando para enxergar, mas a ideia é mostrar entrada de dados de produção de cana própria, entrada de dados da produção de cana de fornecedores, que vão ser usados para o cálculo dessa média ponderada. Então, ampliando um pouco essa imagem aqui, né, só para mostrar como é simples a entrada de dados na calculadora, né, aqui no início a gente informa questões relativas à área e produção, a área total, a área queimada, qual foi a produção de cômbusto, de palha. E aqui a gente já começa a entrar em dados de insumos, calcários, fertilizantes. Então aqui está uma lista completa de fertilizantes nitrogenados por tipo, então se é ureia, se é MAP, se é nitrato de amônio. Então tem uma especificidade com relação ao tipo de insumos que estão sendo alimentados na calculadora. Então, todo esse conjunto de dados agrícolas, mais o conjunto de dados industriais, vão compor no final o índice do desempenho ambiental do etanol. Com relação aos dados da etapa industrial, aqui a gente sempre trabalha com dados primários, não existe uma usina default na calculadora, cada usina tem o seu perfil de produção específico, então ela precisa informar esses dados, mas são dados bastante simples. Basicamente ela precisa informar processamento, quanto a palha ela está processando, quais foram os rendimentos nos diferentes produtos que ela pode produzir,
etanol anidro, hidratado, açúcar, bagaço, eletricidade, e quais foram os combustíveis usados para o processamento. Então, desde o bagaço próprio, o bagaço que foi gerado por aquela usina, eventualmente que ela possa processar bagaço que veio de outras usinas, né, bagaço de tecidos, ou palha, ou eventualmente cavaco de madeira para iniciar a operação, né, da partida das caldeiras. E todos esses dados, agrícolas mais industriais, junto com modelos e fatores de emissão, que são o motor de cálculo da calculadora, vão gerar o resultado, o índice de desempenho ambiental da produção daquele combustível, mensurado em gramas de CO2 equivalente por megajoule de combustível. E esse dado da produção do combustível é comparado com um combustível fóssil de referência, gerando um índice quantitativo de redução de emissões medido em gramas de CO2 por megajoule de combustível. Então, a calculadora, logo no início, ela já vai apresentar qual é o desempenho ambiental do combustível, qual é o desempenho do combustível fóssil de referência e qual o índice de redução de emissões, né, quantitativo, em gramas de CO2 equivalente por megajoule, e também temos percentuais, né? Mas a ideia é que esses resultados sejam apresentados na calculadora de uma forma bastante simples. Mostrando algumas sensibilidades, né? Como a calculadora pode ser utilizada para avaliar diferentes sistemas de produção. Aqui eu começo entrando com dados de simulações hipotéticas, né? Uma usina hipotética alimentando a calculadora para gerar esse índice de redução de emissões por megajoule de etanol. Então aqui o resultado do desempenho do etanol já é comparado com o da gasolina, né? Então, se a gente pega uma usina autônoma que produz só etanol, ela vai gerar uma redução de emissões da ordem de 56 gramas de CO2 equivalente por megajoule de etanol. Se a gente passa para uma usina anexa, que produz além de etanol, açúcar, por megajoule de etanol ela vai ter um desempenho um pouco melhor. Mas lembrando que ela gera menos etanol. Se a gente faz essa mesma sensibilidade, usando essa mesma usina autônoma aqui, que não cogerava, ela não vendia eletricidade para o grid, e ela passa a vender eletricidade usando só o bagaço, né? Ela tem uma otimização energética para gerar o máximo de energia possível usando só o bagaço, ou usando também parte da palha, né, 50% da palha que foi produzida, é levada até a usina para gerar um excedente bastante grande de eletricidade. A gente observa que o desempenho do etanol melhora bastante com esse coproduto. Então, mostra como a produção de eletricidade pode ser importante para favorecer o etanol. Aqui mostrando alguns efeitos de produtividade industrial e agrícola. Como a produtividade em litros de etanol por tonelada de cana afeta o número, né? Então, a gente sai daquela base de 55,9 gramas de CO2 equivalente para uma usina autônoma. Se a gente tem uma produtividade de etanol menor por tonelada de cana, o desempenho ambiental do etanol é um pouco prejudicado. Por outro lado, se a gente aumenta o rendimento industrial, ele é beneficiado, e a mesma coisa que acontece na agrícola. Se a produção de cana é mais eficiente no uso de insumos para produzir uma tonelada de cana, ela vai gerar uma redução de emissões por megajoule de etanol maior. Aqui, simplesmente ilustrando como o efeito da fonte de nitrogênio, por exemplo, é um efeito bastante importante. Então, se a gente substituir ureia por nitrato de amônio, como eles são fertilizantes que têm um desempenho no uso bastante diferente, eles também contribuem para gerar índices diferentes para o etanol. Falando um pouco agora do biodiesel de soja, a entrada de dados é bastante parecida com a cana. Então a gente tem dados da etapa agrícola de produção de soja, que, de novo, a gente precisa informar dados de área de produção, sempre com dados primários, e a parte de uso de insumos, basicamente os mesmos da cana, né, os corretivos, os fertilizantes, combustível, aqui no caso da soja, ainda sementes e inoculante também. Então, esses dados aqui podem ser dados ou dados primários ou dados default.
A primeira etapa industrial de processamento da soja é a etapa de extração do óleo, e aqui basicamente a gente informa dados de rendimento em óleo e farelo, e os dados de combustível usado, combustível e energia, né? Energia elétrica, usados nessa extração, e aqui sempre com dados primários, né? Sempre dados industriais são dados primários. E a etapa seguinte é a etapa de produção do biodiesel propriamente dito, que, de novo, são informados dados de rendimento e uso de energia. Aqui também é informada qual rota, se é rota metílica ou etílica, elas têm desempenho ambiental um pouco diferente, e se elas estão integradas ou não com a etapa de extração de óleo, porque isso pode adicionar uma etapa de transporte de uma unidade a outra. Então aqui mostrando um pouco a cara da calculadora para o biodiesel, ela é bastante parecida com a cana, né? A entrada dos dados agrícolas, a entrada dos dados industriais. Então basicamente isso daqui é a interface que o usuário vai ter acesso. Então essas duas telinhas aqui são bastante simples, a quantidade de dados que precisa ser alimentado é relativamente pequena. Então mostrando aqui um pouco também uma sensibilidade para produtividade agrícola da soja, né? Como isso pode afetar o desempenho ambiental do biodiesel. Então, como a gente observa para a cana, acontece também para a soja. Quanto maior a produtividade agrícola, maior é o índice de redução de emissões com o biodiesel. Então, eu acho que esses exemplos de cana e biodiesel ilustram a usabilidade da calculadora, né? A amigabilidade dela. Ela não é uma ferramenta difícil de ser usada e operada no dia a dia. A quantidade de dados que a gente precisa para alimentar a calculadora é relativamente pequena. Apesar de todo aquele desenvolvimento metodológico que está por trás dela, ela é uma ferramenta simples. Então, acho que isso resume bem o que se espera da calculadora do RenovaBio. Então, em nome de toda a equipe que trabalha no desenvolvimento dessa ferramenta, muito obrigado. Pessoal, eu não sei nem o que dizer disso aí, é simplesmente falar que é brilhante, acho que é pouco, né? Em relação a tudo isso. Eu diria que mais do que é emocionante a gente ver esse grupo de trabalho, né, com pessoas. Eu queria fazer um tributo especial às nossas universidades, né, que está gerando inteligência. A gente vê em grande parte do campo de Viçosa, USP, as universidades federais brasileiras, a Unesp. É daí que está vindo tudo isso. Isso não surge do nada, isso não vem de prateleira. Eu não sei quem conhece. Um rápido... Fazer o doutorado na Alemanha, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei revoltado. Eu digo, pô, por que aqui tudo funciona lá no Brasil, aquela bagunça, né? Essa é a minha dúvida acabou quando eu fui visitar a Heidelberg, que eu vi a universidade no ano 900. Eu perguntei, o que a gente tinha mesmo no Brasil no ano 900? Não me lembro. Ninguém sabe até hoje. Quer dizer, em 900 os caras já tinham... Nossa primeira universidade é a USP, 1940, 30, alguma coisa. A nossa primeira pós-graduação é de 70, né? De 70 a gente começa a pós-graduação. O Brasil fez um trabalho incrível de mandar brasileiros para o exterior e de voltar. É esse país que a gente tem agora, é essa imensa inteligência que a gente foi agora resumida, né? Com uma conexão direta com o setor produtivo. Então, a minha conclusão, ao sair da Alemanha, eu digo, não tem nada. No Brasil, apesar de tudo, olha o que nós já temos e olha o que a gente pode acabar de se tornar, né? Eu acho que isso aqui, pessoal, é um evento incrível, é um evento técnico, é um evento que o cara tem que gastar muito ATP para entender, que essa galera, né, que está falando, é incrível, né? E tem aqui jornalista, na primeira... Quando que jornalista no Brasil se interessa por isso? Não tem nenhum crime, não morreu ninguém, pô, e os caras estão aqui. Pessoal, isso é uma mudança de paradigma, é nessa mudança que a gente tem que acreditar, né, para fazer esse país virar o que ele tem que ser.